Quanto de Bitcoin você precisa ter por idade para comprar definitivamente a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria? E se eu te disser que é muito menos do que você imagina? E se eu te disser que só um pezinho Bitcoin pode mudar a sua vida para sempre? Porque se o Bitcoin realmente for tudo o que dizem, que é a maior reserva de valor da nova economia, o ouro digital, o ativo mais escasso do mundo, então talvez você só precise de uma coisa: saber quanto ter e saber quando começar. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Quanto de Bitcoin uma pessoa precisa ter hoje para garantir o futuro dela sem depender de INSS, governo, nem empresa nenhuma, e também quanto de Bitcoin eu tenho hoje na minha idade. E mais, qual que seria o valor ideal para a sua idade? Qual a lógica por trás desses cálculos? E porque talvez você não precise de nenhum Bitcoin inteiro para se libertar. Então, se você ainda está esperando o melhor momento para comprar, esse vídeo vai te mostrar que o melhor momento é antes que seja tarde. Então, vamos embora. Olha, em primeiro lugar, eu vou te mostrar os números, depois eu vou falar da lógica. Então, olha para esse gráfico aqui na tela. Ele foi feito por um PhD em Ciência e Engenharia de Materiais, que faz várias pesquisas com Bitcoin, chamado Sminston With. Como exatamente esse gráfico maluco funciona? Primeiro, você tem que escolher a idade que você quer parar de trabalhar. Não é sobre parar de produzir, é sobre poder escolher. A pergunta aqui é: em que idade você quer estar livre? 35, 45, 55, 65, 75 anos? Cada curva do gráfico representa uma dessas idades. Depois você tem que definir o quanto você quer gastar por ano quando você estiver livre. Você quer gastar 50 mil por ano? 300 mil por ano? A linha que você vai seguir depende do seu padrão de vida. E aqui no gráfico está em dólares, mas a gente vai converter para reais e a lógica vai continuar sendo a mesma. O terceiro passo é achar a sua idade atual na base do gráfico. E é aí que você está hoje. Esse é o ponto de partida. E o quarto e último passo é ver onde a sua idade cruza com a linha da sua liberdade. O ponto em que essas duas se encontram é a resposta. Por exemplo, se você quer se aposentar com 50 mil dólares por ano, que em reais vai dar mais ou menos 280 mil por ano, ou 23 mil por mês, se você tem 35 anos e se você está buscando se aposentar com 60 anos, lá em 2050 você vai ter que ter 0,4 Bitcoin, que dá mais ou menos 266 mil reais nos valores de hoje. Agora, provavelmente, enquanto você está assistindo esse vídeo, o preço já pode ter mudado um pouco. Ou seja, se você não está mirando extremamente alto, eu não acho que a meta seja nada difícil. É alcançável. Você nem precisa ter um Bitcoin, por exemplo. Em várias perspectivas aqui, você vai precisar mesmo. Mesmo que você comece com 45 anos, se você quiser se aposentar em 2040, com esse valor anual, você vai precisar de 0,71 Bitcoin. Ou seja, por enquanto está tudo tranquilo. Agora vamos mirar no mais alto possível. Imagina a aposentadoria mais cara. Aposentar a família toda junto, garantir a liberdade financeira de todo mundo com $1 milhão por ano, que é mais de 5 milhões de reais por ano. E vamos também imaginar que você tem tempo. Você tem 25 anos agora, você quer se aposentar lá com 60 anos, lá em 2060, e aí você vai precisar de 7 Bitcoins, que para comprar hoje e agora você precisaria de 4,6 milhões de reais. Só mais um exemplo, mirando agora uma pessoa um pouco mais velha, vou imaginar que você já tem 45 e você quer se aposentar com 500 mil dólares por ano, ou seja, com 2,7 milhões de reais por ano. Quando você fizer 65, você vai precisar então de 4,7 Bitcoins, que para comprar hoje você precisaria desembolsar 3 milhões de reais. Eu vou deixar todos os gráficos na tela para você pausar e procurar onde que você se encaixa. E aqui vem talvez a parte mais importante desse vídeo. O preço do Bitcoin é uma variável em movimento. Ele muda o tempo todo. Hoje está 600 mil, amanhã pode ser 500 mil ou 300 mil. Mas se o Bitcoin for tudo aquilo que a gente acredita, a reserva de valor mais escassa da era digital, o ativo que tem oferta limitada e demanda global crescente, então o caminho natural dele é subir. Talvez não amanhã, nem mês que vem, mas ao longo do tempo, se a demanda por ele continuar crescendo, e aí ele vai valer mais, mas muito mais. Então se você tentar montar esse plano pensando em reais e você não tem toda a grana hoje e agora para investir, você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, sempre tentando alcançar algo que está ficando cada vez mais caro, ou tentando acertar a próxima grande queda que talvez não aconteça. É como tentar comprar uma casa boa num bairro valorizando, parcelando em moedas que vão derretendo com a inflação. Você junta e a casa sempre se afasta. Por isso o foco aqui não é o valor em reais, o foco é você precisa começar o quanto antes. Eu vou explicar a lógica que está por trás de tudo isso que eu mostrei. Mas antes disso, como vocês devem saber, invisto em Bitcoin desde 2010, entre idas e vindas. Comecei investindo R$200, depois acabei vendendo, aí voltei a comprar de novo com mais frequência, a partir de 2016, 2017. E o Grupo Primo tem uma parceria desde 2021 com a BitBank, que é a maior corretora brasileira de Bitcoin, e ela tem o maior volume entre todas as corretoras brasileiras. E agora a BitBank lançou um cartão que, se você usar no dia a dia, você ganha criptomoedas de volta nas suas compras sem precisar investir nada antes. É literalmente um cashback em criptomoedas que cai direto na sua conta, em cripto ou reais, automaticamente. E esse cashback pode ser de até 10% em cripto. E aí, para vocês terem uma noção da minha posição, que eu falei que ia abrir para vocês,
Ó, aqui no BitBank eu tenho 5,67078334 bitcoins, que dá mais ou menos 670 mil dólares. Se eu pegasse esse valor, né, 670 mil dólares, multiplicasse por 6, daria mais ou menos 4 milhões de reais, né? É mais ou menos o que eu tenho investido publicamente. Ah, obviamente, né, eu já ia esquecendo, se você se cadastrar no aplicativo do BitBank usando o cupom PRIMO30, você vai ganhar 30 reais na sua conta. Ou seja, depois de negociar 300 reais em Bitcoin, o valor de 30 reais é creditado na sua conta Bit automaticamente. Então você compra Bitcoin para um lugar seguro e aí de quebra você recebe um cashback direto na sua conta. É só se cadastrar no app da BitBank e usar o cupom PRIMO30. O link tá na descrição. Agora a gente já pode começar a destrinchar a lógica então por trás de tudo isso. Confesso que essa parte é um pouco mais técnica e pode ser mais chata para algumas pessoas, mas eu preciso explicar como que um PhD em ciência e engenharia chegou nesses números. A base dessa conta é um modelo chamado 50th Percentile Power Law Model, ou seja, é basicamente o modelo de lei de poder do percentil 50. Ele parece complicado, mas calma que eu vou te explicar. Imagina que alguém traçou todas as possíveis rotas que o Bitcoin pode seguir no futuro. Desde o pior cenário, onde ele cai e empaca, ou ele até cai, até o melhor cenário, onde ele explode de valor e vira o novo ouro do planeta. Agora imagina que essa pessoa pegou a linha do meio entre todas essas rotas, nem o melhor nem o pior, a linha mais provável, e é isso que esse modelo matemático faz. Essa é a tal da linha 50 do percentil. E aí com isso em mãos dá para calcular o seguinte: se o Bitcoin seguir esse caminho médio, quanto que eu preciso ter dele hoje para, a partir da idade que eu quero me aposentar, ele bancar toda a minha vida até os 100 anos sem faltar dinheiro. E aí a conta começa. Você vai escolher a data que você quer se aposentar, você escolhe quanto é o seu custo de vida por ano e o modelo te devolve. Ok, então você precisa ter X Bitcoins agora. É simples assim. Só que não é tão simples assim. Porque o modelo também leva em conta a inflação. Ele parte da premissa de que o dinheiro vai continuar perdendo valor, como sempre aconteceu, e assume uma inflação constante de 7% ao ano. Então, quando você diz que você quer viver com 100 mil por ano, o modelo entende que daqui 10 anos você vai precisar de uns 200 mil só para manter o mesmo padrão de vida que você estipulou lá no começo. E o mais legal, ele vai calcular quanto de Bitcoin vai ser necessário para bancar essas tiradas crescentes. Aí você começa tirando pouco, mas todo ano você tira mais. E mesmo assim, se tiver o valor certo hoje, seu estoque de Bitcoin nunca zera até os 100 anos. É como se tivesse uma caixa d'água cheia de Bitcoin, todo ano você tira um balde para viver, mas a pressão aumenta com o tempo, que é a inflação, e acontece a mágica, que a caixa se retroalimenta porque o Bitcoin também vai se valorizando. Desde que você tenha começado com o volume certo, a água nunca acaba. Mas também tem ponto de atenção nesse modelo, tá? O número da tabela é o mínimo necessário, ou seja, é o mínimo que você precisa ter de Bitcoin para manter o padrão de vida que você estipulou. Até porque ninguém pode prever o futuro e saber exatamente o preço de uma unidade de Bitcoin. Então, se você acredita nessas contas que ele fez e você quer garantir que você vai chegar lá, bom, você vai ter que ter uma gordurinha. Você quer um luxo? Vai ter que aumentar a meta e comprar mais Bitcoin do que você precisaria, segundo os cálculos dele. O modelo também assume que você não vai pagar imposto no saques. Ah, Thiago, mas isso é irrealista. E eu concordo, porque pode ser que a taxação do Bitcoin fique mais dura com o tempo. Tive recentemente a medida provisória do governo atual tentando endurecer a tributação desses ativos, mas pode ser que não também. E convenhamos, você pagaria impostos em qualquer cenário de aposentadoria. E um último ponto sobre esse modelo é que, sinceramente, eu não acho que é a coisa mais inteligente do mundo investir tudo em Bitcoin. E se você pensa numa aposentadoria só olhando para isso, você corre risco demais. Como vocês já sabem, toda semana eu gravo Rumo ao Trilhão, que é um quadro onde eu invisto semanalmente o dinheiro, e eu tenho Bitcoins na minha carteira. Eu invisto em Bitcoin desde 2012. Tem vídeo no meu canal de 7, 8 anos atrás falando de Bitcoin, comprando Bitcoin em alguns outros anos. Mas por mais que eu seja um defensor dessa moeda, eu não acho prudente ter 100% da sua carteira num ativo tão volátil, tá? Não por não acreditar na tese, mas sim por uma questão de noites tranquilas de sono. Da mesma forma que eu não acho prudente você não investir nenhum por cento do seu patrimônio em BTC. Você precisa ter pelo menos um pouco por uma questão de convexidade. Bom, é isso, primos. Deixa nos comentários se você tem Bitcoin na carteira e quantos por cento da sua carteira é de Bitcoin. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.